Hola muchachos, ¿qué tal? Hoy he venido a través del YouTube para tenermos una clase. Hoy vamos a explorar la cuestión gramatical, ¿vale? Bom, nas nossas últimas aulas a gente discutiu muito sobre a questão da violência de gênero, não é? A gente viu que isso acontece e infelizmente ainda é uma coisa muito recorrente nos nossos dias, tá? Principalmente agora na questão da quarentena, a gente percebe que através dos jornais que tem aumentado muito a questão da violência doméstica. Então a gente falou sobre feminismo, sobre machismo, sobre feminismo. A gente refletiu muito isso, a gente viu que é muito necessário combater tudo isso. E uma das formas mais efetivas de combater é através da educação, não é isso? Bom, e hoje a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre gramática, tá? Para a gente saber como é que se estrutura um texto, tá? Graficamente falando, tá? E então a gente vai ver um pouquinho sobre a acentuação gráfica, tá? Então, em português, só lembrando aqui, fazendo uma pequena comparação, a gente vai ter oxítona, paroxítona e proparoxítona. Em espanhol, a gente ainda vai ter um quarto caso, tá? Então, vamos lá aqui. As palavras agudas seriam as nossas oxítonas, tá? Quando é que eu vou acentuar elas? Só se acentua elas terminadas em vocal, A, E, I, O, U, N e S, ¿vale? Entonces, si yo tengo una palabra que tiene su última sílaba tónica y ella acaba en vocal N o S, yo la voy a poner una tilde. Atenção, em espanhol só existe um acento que a gente chama de tilde, que aqui em português a gente chama que é o acento agudo, não existe nenhum outro, tá? Outro caso aqui que nós temos as graves ou llanas, tá? Que seriam as nossas paroxítonas, ou seja, tem a última sílaba tônica. Las graves o llanas, ao contrário, solo no se acentúan las terminadas em N, vocal e S, ¿vale? Esdrúxulas seriam as nossas proparoxítonas, ou seja, é a antepenúltima sílaba tônica, tá? No caso, todas elas são acentuadas, e a sobresdrúxula, tá? Que é a quarta sílaba contando de trás para frente, que quando a quarta sílaba de trás para frente ela é tônica, então sempre vai ser acentuada. Então tem aqui os exemplos. Advérbios terminados em mente conservam o acento do vocábulo de origem. Então, difícil, dificilmente. Então nós temos aí difícil, difícil, já há uma tilde. Então, passando para dificilmente, vai permanecer, vai conservar aí o seu acento. Os monossílabos, tá? Em general não leva acento. Tem um caso específico, tá? Dos pronomes que a gente ainda vai ver nessa aula, mas vamos aguardar um pouquinho. Temos los hiatos, leva acento para marcar a sílaba tônica. Palavras compuestas prevalece a tônica de la última. Então, 27º, tá? Só tirando aqui puxando um parentezinho aqui para os números, no caso nós temos aqui os números ordinais, tá? Então a gente tem duas palavras e ele vai conservar o acento aqui na última sílaba tônica. Então, como ele tornou-se aqui somente uma palavra esse número, então a gente vai observar aqui a sílaba tônica da segunda palavra, ok? Vamos seguir. Agora que chega o momento que eu vou falar para vocês dos monossílabos homônimos, tá? Ou seja, que eles se escrevem e se pronunciam da mesma forma. Como é que eu vou diferenciar então? Pelo acento, pelo tilde, tá? E se tem ou não acento, ele vai pertencer a uma classe de palavras diferente. Temos aqui o exemplo. De é uma preposição. La casa de Juan. La casa de Juan. Então, de aqui ele é uma preposição. Esse dele não tem acento, tilde. De com acento, do verbo dar, tá? Então, de, preposição sem acento. De com acento, ele vem do verbo dar. No le dé atención. No le dé atención. Ele e ele com acento. Ele é um artículo
ele é um artigo definido masculino singular, tá? O menino, el chico. Então temos aqui, el amor puede casi todo. Então nós vemos aqui que amor é um substantivo e a palavra que vem antes de amor ela é um artigo, portanto ela não tem acento. Porém, se eu estiver me referindo ao pronome pessoal ele, tá? Ele tem que vir acentuado para que eu faça essa distinção. E se na escrita eu não coloco esse acento, mudar totalmente o sentido da frase. E logicamente que na correção ela vai estar errada, tá? Então tenho aqui o exemplo. Habla con él. Habla con él. Fale com ele. Traduzindo aqui a primeira, olha. O amor pode quase tudo. Fale com ele. Então você percebe aqui que o acento la tilde ele é necessário para a compreensão do texto. Mas e mas. Mas sem acento. Ele é uma conjunção. Hay que endurecer-se, mas se perder a ternura. Essa é uma frase de um hispanohablante muito famoso, um argentino, pero que hizo fama em Cuba, el Che Guevara, tá? É uma frase dele. Então nós temos aqui, como em português, é uma conjunção adversativa, mas, tá? Por exemplo, quer dinheiro, mas não trabalha. Quer dinheiro, mas não trabalha. Lembrando que vai ser muito difícil você encontrar essa preposição mas, porque ela está em desuso, tá? Se utiliza mais a preposição pero, tá? E eu tenho aqui o mas como advérbio, mais, tá? Então eu tenho aqui o exemplo. Quero mais café. Quero mais café. É aditivo, tá? Então ele é um advérbio, por isso ele leva acento. Próximo exemplo. Agora nós temos aqui o me, tá? Você vai ver que vai ter 3 casos em que o me vai ser usado. Nós temos o me como possessivo, meu, tá? Esse mi novio. Pronome pessoal. Siempre habla de mí, tá? Então ele com acento, ele vai ser o pronome pessoal mi, tá? E mi substantivo. Mi é a terceira nota musical. Então tem mi possessivo, mi pronome pessoal e mi substantivo. Se com acento e sem. Sem acento é um pronome pessoal. Ella no se viste bien. Ella se llama Kailani. Se com acento do verbo ser ou saber. Sei que nada sei. Solo sei que nada sei. Então você percebe aqui que na primeira utilização aqui do ser, ele é do verbo saber, tá? E a segunda também do verbo saber, tá? Porém ele pode ser pertencente na conjugação do verbo ser ou então do verbo saber, tá? E aqui no se a gente vai ter 4 usos para ele, tá? A gente vai ter como conjunção: se queres ser professor, estudia. Se não queres também, não? Se advérbio, ele disse que sim. Ele disse que sim, tá? Se substantivo, que é a nota, tá? E o se é um pronome pessoal, dijo que sim mesmo. A gente tem 2 casos do se sem o acento, tá? E 2 casos do se com acento. Como é então que eu vou saber se eu vou usar ou não? A gente vai ter que entender o contexto lá da frase, tá? O exemplo te sem acento e com. Então te sem acento é um pronome personal. Eu te quero. Eu te busco. Eu te llamo, tá? E com acento vai ser um substantivo. El té está caliente. El té está caliente, ou seja, o chá está quente. E por último nós temos aí tu com acento e tu sem o acento. Então tu sem o acento ele é um pronome possessivo, tá? Tu yerno te espera. Teu genro te espera. Tu tarefa hoje vai estar incrível. A sua tarefa hoje vai estar fenomenal. E tu com acento ele é um pronome pessoal. Tu puedes enamorarte. Tu puedes estudiar mais. Tu puedes estar bem. Aparecer são muitas informações, porém quando a gente passa a ter contato com esse tipo de gramática, a gente mesmo só vai fixar
através do uso, do uso real da língua, tá? Por isso eu estou disponibilizando aqui para vocês a agenda de hoje e também uma pequena atividade com texto para você ver essas palavras que são homônimas aplicadas no texto, tá? Um grande abraço, que todos vocês estés bien e hasta la próxima.